Vocês devem saber que agora em janeiro o salário mínimo vai aumentar, né? E o salário mínimo ele vai aumentar de R$ 1.412 para R$ 1.518. Então eu fiz a conta aqui, uma progressão de R$ 1.412 para R$ 1.518 significa um aumento de 7,5%. Portanto, bem maior que a inflação do ano passado, né? Então, gente, eu só quero lembrar para vocês o seguinte: a política principal dos governos do Luiz Inácio Lula da Silva, né? Tem muita gente que fala que é Bolsa Família, tem muita gente que fala que é isso, que é aquilo, etc. A principal política do governo Luiz Inácio Lula da Silva sempre foi reajustar o salário mínimo acima da inflação, para poder ir paulatinamente recuperando o poder de compra de quem é menos favorecido. Tá? E mais uma vez vai acontecer isso. Ora, gente, muitas pessoas que quiseram detratar o plano econômico do Fernando Haddad vieram dizer: porque vai acabar o aumento do mínimo acima da inflação. Não vai acabar nada. O que vai é que os critérios de reajuste acima da inflação eles vão ser um pouco mais reduzidos do que em relação a atualmente. Mas o salário mínimo vai continuar sendo reajustado acima da inflação. Então, querem criticar o ministro Fernando Haddad por uma coisa que ele não merece, né? Mas voltando aqui ao ponto, o ponto é que é a terceira gestão do governo Luiz Inácio Lula da Silva, né? E em nenhuma gestão deixou de acontecer isso. Sempre, o salário mínimo foi reajustado acima da inflação, né? Então isso mostra que esse governo tem um compromisso com o social, que esse governo tem um compromisso com o pobre, que esse governo tem um compromisso com as pessoas em geral, né? Então vai continuar havendo reajuste acima da inflação. Como agora, né? Volto a repetir, como diz o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o dado concreto vai sair de R$ 1.412 para R$ 1.518. E isso significa um aumento de 7,5% do salário mínimo. 7,5%. Né? Você não viu Fernando Henrique Cardoso fazer isso. Você não viu Michel Temer fazer isso. Muito menos você viu Jair Messias Bolsonaro fazer isso, né? Quem você viu fazer isso foi Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Ponto. Não tem o que discutir. Então, este governo é um governo que trabalha pelo social. Este governo é o governo que faz pelas pessoas mais pobres, né? Como lá na mensagem de Natal que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou na televisão, ele disse muito bem, né? Um olhar bondoso, generoso com todos, mas um olhar especial com quem mais precisa. Ou como dizia o presidente do México, López Obrador, né? O melhor para todos, mas primeiro os mais pobres, né? Como eu vi outro dia no portal do o José citando o López Obrador, né? Então, gente, enfim, se você defende os pobres desse país, se você defende que eles têm que ter mais dignidade para viver, se eles têm que melhorar de vida, se eles têm de estar numa posição um pouco melhor, tem que se alimentar melhor e tudo isso, você está falando de quem faz isso por eles. Quem faz isso por eles é Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro nunca fez nada pelos pobres, né? Michel Temer nunca fez nada pelos pobres. Fernando Henrique Cardoso até fez, mas fez por poucos pobres, né? E por menos do que a gente podia pensar. Fernando Collor de Mello nunca fez nada pelos pobres, né? Itamar Franco fez, né? Quem fez pelos pobres, no fundo, foi alguma coisa Itamar Franco, pouca coisa o Fernando Henrique Cardoso, alguma coisa a mais Dilma Rousseff e, sobretudo, Luiz Inácio Lula da Silva. Pelo menos desde a redemocratização para cá, porque eu não quero entrar no mérito de Getúlio Vargas, de Juscelino Kubitschek, etc. Tá? Mas então, vocês que são contra o Lula, vocês que são contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem que aturar. Nunca ninguém fez tanto pelos pobres desse país, em todos os tempos,
como Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, muito obrigado pela assistência. Eu vou fazer alguns pedidos. O primeiro é o seguinte, tal qual alguns comunicadores aqui do YouTube, eu vou pedir uma contribuição financeira. Então, se você quiser fazer uma contribuição financeira para mim, faça no valor que você puder fazer, e aí você deposita no meu Pix, que eu vou deixar aí no primeiro comentário. Se você não quiser fazer, tá tudo certo. Eu só peço para não virem aqui me julgar, tá? Segundo, se você puder se inscrever aqui no canal, eu agradeço muito também. Terceiro, se você puder aí dar o like no vídeo, eu peço que faça agora e não deixe para o final do vídeo, porque no final você acaba esquecendo. Quarto, se você puder ativar o sininho aí, também peço que faça agora, não deixe para o final do vídeo, senão acaba esquecendo. Quinto, se você acha que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou um salário mínimo de aumento com 7,5% de aumento, foi uma boa medida, que os pobres se beneficiam disso, informe as pessoas disso, compartilhe esse vídeo. Sexto, eu tenho mais de 1.700 vídeos aqui no canal, se você puder assistir alguns deles, eu agradeço muito, E sétimo, se você quiser comentar alguma coisa aí embaixo, fique à vontade. Se você puder atender aos 7 pedidos, excelente, mas se você puder atender a 1 ou 2, já te agradeço muito. Como agradeço a assistência deste vídeo aqui também, muito obrigado a todas e muito obrigado a todos.